Eita, palavra boa. Olha, você lê ali, sumiram, né? Saúde, como é que é? Saúde e vida? Verão e vida. Aí me coloca aqui no primeiro dia. O que a Thaís está fazendo lá no tal do verão e vida? Não é? Para falar sobre finanças. Gente, vamos sentar, ficar à vontade? Desculpa, viu? O que a Thaís está fazendo lá no verão e vida para falar sobre finanças? E eu estava lá escolhendo a roupa que eu ia usar, né? Aí o Júlio falou assim, põe uma roupa preta. Eu falei, ô Júlio, o assunto já não é muito fácil, eu ainda vou de roupa preta, não vai prestar. Mas vai ser fácil, porque nós estamos aqui para a gente aprender junto, compartilhar aquilo que ao longo dos meus 47 anos o Senhor tem me ensinado, me permitido viver e tentar ajudar vocês, às vezes não passar por coisas que eu passei, né, que eu precisei passar para aprender. Amém? Eu falei que eu vou começar falando sobre Pix, porque eu quero matar esse assunto de uma vez, que me amolou demais no início de janeiro. Tirou minha paz. E tirou a paz de muita gente aqui. Só para eu me situar, quem está aqui e é empresário, microempreendedor, tem... Ok. Quem aqui não levanta a mão, só dá um sorriso, só para eu saber. A Receita Federal não precisa saber. Quem está aqui recebe Pix na sua conta de pessoa física? Quem está aqui e recebe Pix, às vezes até na sua conta de pessoa jurídica, e não emite nota fiscal? Só um sorriso. Entendi. Não, tem gente que está mostrando até o siso. Entendeu? De tanto Pix que está caindo lá. Né, Alexandre? Não, Alexandre não, gente. Só estou fazendo um comentário, né? Só estou concordando, viu, Alexandre? O Alexandre nem riu, gente. Ele ficou serião, assim. Mas vamos lá. O Pix, de fato, tirou nossa paz no início do ano. Por quê? Nós acordamos com a notícia de que Pix acima de R$5.000 nas pessoas físicas e acima de R$15.000 para as pessoas jurídicas seriam... Inicialmente, saiu uma conversa que seria tributado. Nunca foi por aí. Mas... depois, no segundo momento, quando as pessoas começaram a entender melhor, não, o Pix não vai ser tributado. O Pix não. Mas os bancos, as instituições financeiras, todas elas, vão informar para a Receita que você está recebendo esses valores. Não foi isso? Hoje o que nós temos? Os bancos, o Andinho está ali, ele vai falar sobre isso para nós até muito melhor que eu. Mas os bancos hoje já informam. Movimentações na pessoa física acima de R$2.000, os bancos já informam. Só que tem o que a gente chama assim, os banquinhos, que a gente fala banquinho, né? Nubank, às vezes tem algumas instituições financeiras que não informavam. Nessa legislação nova, entrou todo mundo no barco e todo mundo teria que informar. E aí foi aquele pânico, certo? O governo resolveu voltar atrás e essa lei está adormecida, que ela vai voltar em qualquer momento. Mas, por hora, ela está adormecida. Mas o que eu preciso trazer para vocês enquanto profissional da área contábil? A Receita Federal, por que todo mundo ficou com medo? Porque a Receita Federal ia saber das nossas movimentações financeiras, não foi isso? O medo de todo mundo agora a Receita vai saber o que eu estou fazendo. Lê do engano nosso, porque ela já sabe. Todas essas movimentações, ela já sabe. Eu costumo, às vezes, explicar para os meus clientes, quando a gente vai ter esse tipo de conversa, e eu falo com eles assim, imaginem o seguinte, a Receita Federal num centro. E no entorno da Receita Federal estão cartório, bancos, operadoras de cartão de crédito. Nós temos cartórios, nós temos Detran,
Por que eu estou citando todas essas instituições? Porque todas elas hoje já informam para a Receita Federal tudo que nós fazemos. Elas têm que fazer declarações. Para vocês terem uma noção, se você aluga uma casa hoje, e através de uma imobiliária, essa imobiliária informa que você está pagando aluguel para alguém. Então, tanto o locador quanto o locatário, a Receita Federal já sabe que você está fazendo aquela operação. Então, a Receita Federal hoje, ela tem todas essas informações já na mão dela. Onde que nós assumimos um risco? Quando as nossas movimentações não estão condizentes com as rendas, com os nossos rendimentos que estão sendo declarados para a Receita Federal. Então, eu vou dar exemplo com número. Você não faz declaração de imposto de renda porque você não está obrigado. Quem está obrigado à declaração de imposto de renda? Acima de 2.500 e alguma coisa. Só que você não tem isso na carteira, porque você faz... Você tem lá um MEI e você está falando para a Receita Federal que você ganha só um salário mínimo por mês. Só que a sua conta bancária movimenta 5, 7, 10, 15 mil reais. O seu cartão de crédito movimenta 3, 4, 5, 6 mil reais, porque você empresta para sua mãe, para sua sogra, para o seu tio, para o papagaio, para o periquito. Todo mundo usa o seu cartão de crédito. E a pessoa que te pede cartão de crédito é porque ela não cuidou do nome dela, ela não vai cuidar do seu. Certo? Isso se ele não te deu o cano ainda, ele vai te dar, vocês podem esperar. Então, quando você está fazendo essa movimentação toda no seu CPF, a Receita Federal já sabe. E hoje, por que a Receita Federal então não pega todo mundo e notifica todo mundo e põe todo mundo na roda? Porque não consegue prender geral. Porque eles não têm força não tem funcionário, eles não têm equipe, brigada. Eles não têm funcionários para atender essa demanda toda, porque se notificar todo mundo, vai todo mundo lá para dentro, vai o Brasil inteiro para lá. Então, nós precisamos ter muito cuidado com as decisões que nós tomamos quando a gente está pequenininho. Uma das coisas que nós vamos falar hoje são sobre os nossos pequenos hábitos. Quando a gente está pequeno, às vezes, eu não quero pagar nada de imposto. Então, você ganha 5 mil reais, você não quer pagar nada de imposto. Você ganha 10 mil reais, você continua não querendo pagar nada. Você ganha 20, você continua não querendo pagar nada. Até que chega um momento que você fica travado de crescer, você fica impedido de crescer, engessado, porque você, às vezes, não quer, por exemplo, sair do MEI. Não posso sair do MEI, porque senão eu vou pagar imposto. Então, eu ouvi uma vez um empresário falando que, se o seu negócio não tem capacidade de pagar os tributos, você não tem um negócio. Então, os nossos empreendimentos precisam ter capacidade de caixa para pagar os tributos. Então, você tem planejamento tributário, tem uma série de questões que você vai buscar um profissional responsável que vai sentar com você, que vai fazer um planejamento com você, para que você comece a regularizar a sua vida. Então, não confie que porque essa lei caiu, você pode ficar tranquilo e deixar o pau quebrar lá no seu CPF, no seu CNPJ. O risco continua o mesmo, tá bom? O que essa lei anterior ia fazer, ela ia aumentar a amplitude, ela ia aumentar as possibilidades da Receita encontrar com a gente, entendeu? Mas que se ela quiser encontrar, ela vai nos encontrar, isso é um fato, tá bom? E aí vocês vão pensar em perguntas aí, porque eu acho que esse assunto com perguntas depois vai funcionar melhor, ok? Então vamos lá. Ô, Andinho, lá na página 20, é hoje. Eu quero começar, antes de nós entrarmos na palavra, sobre um estudo que eu vi, foi até em um livro que tá esse estudo. Esse livro ele fala sobre
pequenos hábitos, micro hábitos e como que eles interferem na nossa vida. E nós estamos aqui falando de verão e vida, nós estamos falando de saúde, ok? Saúde financeira. Qual o reflexo das nossas finanças na nossa saúde emocional, espiritual e física? Então, eu vou falar desse o experimento. Ele é o seguinte. Ai, meu Deus, eu estou sem mouse. Uma pesquisa, foram pesquisadores australianos, eles criaram um programa de exercício para avaliar as consequências dos microhábitos. E aí eu coloquei porque eu acho importante vocês acompanharem comigo, tá? E o que eles fizeram? No experimento 1, eles fizeram com atividade física. Então, olha o que eles fizeram. Inscreveram 24 pessoas entre 18 e 50 anos em um programa de exercícios físicos ao longo de 2 meses. Os submeteram a um número cada vez maior de séries de levantamento de peso, treinamentos de resistência e atividades aeróbicas. Semana após semana, as pessoas se forçavam a se exercitar com mais frequência, usando cada vez mais força de vontade, sempre que iam à academia. Depois de 2 meses, os pesquisadores avaliaram os demais aspectos da vida dos participantes, para ver se o aumento na força de vontade na academia resultava numa maior força de vontade em casa. Importante esclarecer que, antes do experimento começar, a maioria das pessoas eram sedentárias assumidas. Agora, obviamente, eles estavam em melhor condição física. A surpresa é que também estavam mais saudáveis em outras áreas da sua vida. Quanto mais tempo passavam na academia, menos cigarro, menos álcool, cafeína e comidas industrializadas. Dedicavam mais horas a tarefas domésticas, menos às telas. Também estavam menos deprimidos. Ainda assim, os pesquisadores não se convenceram. Será que os resultados estavam realmente relacionados com a mudança de pequenos hábitos? Ou exercícios apenas deixavam as pessoas mais felizes e com menos desejos de fast food? Eles projetaram outro experimento, que é o experimento número 2. Então, no experimento número 1, atividade física. Qual foi o reflexo? Melhorou o físico. Mas alguma coisa aconteceu? Aconteceu. Foi menos consumo de cigarro, certo? Experimento número 2. Gestão financeira. Dessa vez, escreveram 29 pessoas em um programa de gestão financeira de 4 meses de duração. Definiram metas de poupança e pediram aos participantes que se privassem de gastos extras, tais como ir a restaurantes, cinema, Pediram também que os participantes registrassem detalhadamente todos os gastos. No começo, essa tarefa foi maçante, mas com o passar do tempo, as pessoas desenvolveram a autodisciplina necessária para anotar essas despesas. Como esperado, a vida financeira dos participantes melhorava à medida que o programa avançava. Porém, o mais surpreendente é que eles passaram a fumar muito menos. Pensa. Beber menos, usar menos cafeína, e aqui ele fala média de menos 15 cigarros, 2 cervejas a menos. Comeram menos comida industrializada e ficaram mais produtivos no trabalho e na escola. Aconteceu da mesma forma que no estudo do exercício físico. Quanto mais as pessoas fortaleciam seus músculos da força de vontade em uma parte da vida, aqui academia ou finanças, essa força transbordava para o que eles comiam e para o seu desempenho no trabalho. E aí eles vão para um terceiro estudo, que eles queriam validar se aquelas pequenas mudanças de hábitos iam fazer diferença em outras áreas da vida. Experimento número 3, hábitos de estudo.
Fizeram, então, mais um experimento, inscreveram 45 estudantes em um programa de melhoria acadêmica focado em microhábitos de estudo. Como esperado, a capacidade de aprendizagem melhorou. E como também passaram a prever, porque eles já estavam imaginando o que ia acontecer. Os estudantes também fumaram menos, beberam menos, assistiam menos telas, se exercitaram mais, se alimentaram de forma mais saudável. E nada disso foi estimulado no programa acadêmico. Novamente, conforme os músculos dos microhábitos se desenvolveram, os bons hábitos permaneceram. Os bons hábitos pareceram transbordar em outras áreas das suas vidas. Quando você se dedica a coisas aparentemente pequenas, você criará microhábitos positivos. Inicia-se, então, o processo de mudança de como se pensa, e esse é o caminho que te levará a hábitos maiores. Então, olha só. Quando nós permitimos que na nossa vida pequenos hábitos, pequenas mudanças começam a acontecer, inevitavelmente elas vão transbordar e elas vão afetar outras áreas da nossa vida. É muito comum a gente ver pessoas que decidem mudar alguma área da vida delas. Eu já vi isso, né, perto de mim, amigos, primos, que começaram a mudar algum hábito e a gente viu nitidamente a vida daquela pessoa transformar em várias áreas. Em várias áreas. Por quê? E, de forma até inconsciente, a gente começa a perceber que eu consegui dar esse passo. Melhorei. Aí eu dou outro. Melhorei. Eu dou outro. E aí você começa a expandir isso para as outras áreas da sua vida. Eu vi não sei se ela é nutricionista, nutróloga, uma dessa área assim, ela falando que ela mostrava o antes dela e o depois. O antes dela, ela gordinha. E ela é nutricionista. Ela falava, como que eu, nutricionista, vou continuar gordinha, né? Como é que eu vou vender? E aí, ela conta que ela começou mudanças. E sabe como que ela começou a atividade física? Todas as vezes que ela ia ao banheiro, ela fazia agachamento. Então, ela colocou na cabeça dela que toda vez que ela fosse ao banheiro, dentro do banheiro, ela ia fazer agachamento. E aí, ela conta que aquela primeira mudança, aquele hábito de todas as vezes que ela ia ao banheiro, ela fazia o agachamento, ela começou a ver o que ela conseguia, porque na cabeça dela não conseguiria. Então, ela não ia para a academia porque ela não ia conseguir. Só que, à medida que ela foi mudando os pequenos hábitos, ela viu que era possível. E ela foi ganhando confiança até o dia que ela foi para a academia. E hoje ela é uma mulher completamente diferente. Dito isso, nós vamos começar a nossa palavra, porque o Senhor nos mostra na palavra, e eu trouxe aqui 2 versículos apenas, para a gente conversar um pouquinho, e alguns pontos para a gente analisar como que o Senhor nos ensina através desses pequenos hábitos. Hebreus 12, verso 11. Hebreus 12, verso 11. Nenhuma disciplina... A versão... Tá certo. Nenhuma disciplina parece motivo de alegria no momento em que é recebida, mas sim motivo de tristeza. Mais tarde, no entanto, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. O que Hebreus 11 está falando com a gente? Nenhuma disciplina parece motivo de alegria. E o texto de Provérbios 27 e 23, que nós vamos precisar dos 2. Esforce-se para saber bem como suas ovelhas estão. Dê cuidadosa atenção aos seus rebanhos, pois as riquezas não duram para sempre.
e nada garante que a coroa passe de uma geração para outra. A gente, quando a Bíblia fala que ela é viva e eficaz, é isso, né? Cada vez que a gente lê a palavra do Senhor, ela traz uma novidade de vida, que vai trazer vida para nós. Então, esse primeiro tópico, disciplina financeira como expressão do amor próprio. Que é o que o texto está falando com a gente. Assim como a disciplina dos pais demonstra amor pelos filhos, a disciplina financeira, orçamento, controle de gastos é uma forma de cuidar de si mesmo, da sua família e do seu futuro. Quando o texto fala que nenhuma disciplina parece motivo de alegria, porque os nossos comportamentos financeiros, os comportamentos ruins, eles vão nos colocar em situações difíceis, é assim ou não é? Hoje, eu pensei que eu podia trazer para vocês planilha, como o que fazer, o que não fazer. Mas vocês concordam que 95% de nós sabemos? Concorda? E a gente não faz, por quê? Porque vai doer. A gente não faz porque, muitas vezes, a gente não quer nem olhar para como que aquela situação financeira está. Mas o Senhor está falando para nós que a disciplina, num primeiro momento, ela parece ser triste. Mas, mais tarde, ela vai produzir justiça e paz para aqueles que a exercitam. E a disciplina financeira é o combustível para nós, para trazer para nós um futuro, uma segurança. A disciplina pode ser difícil num primeiro momento, mas ela vai gerar frutos de segurança financeira no médio e no longo prazo. E quem tem segurança financeira tem saúde, concorda? Saúde emocional, né? Quantas vezes eu passei o Júlio, né, passamos por momentos de insegurança financeira e a gente passa, né? O ano passado, o ano de 2024, eu encerrei o ano, eu estive conversando com o pastor Henrique, eu falei isso para ele, foi um ano que eu encerrei muito frustrada, porque foi um ano que nós erramos muito. Mas quem errou? Eu e o Júlio. Quem tem que mudar? Eu e o Júlio. Quem tem que fazer diferente? Eu e o Júlio. Se nós não mudarmos, se nós não fizermos diferente, nós vamos ter um 2025 pior do que o 2024. E nas nossas conversas, eu falei com o Júlio, nunca mais eu quero passar um ano igual eu passei em 2024. De turbulência, né, de situações. Nós fizemos investimentos que não foram tão bons, né? Nós medimos errado, né? E trouxe para nós sofrimento, angústia, entendeu? E nós não queremos isso mais. Então, o que eu comecei, o que nós começamos já no dia 2 de janeiro, nosso primeiro dia de trabalho? Dentro dos nossos negócios, principalmente em um deles, que foi o que mais onde nós mais erramos, que os outros já estão mais estruturados, que foi onde a gente mais errou, nós fomos para dentro. Para dentro. 7 horas da manhã nós estamos lá dentro. Agora nós estamos de olho em cada detalhe do nosso negócio. Porque a gente entendeu que não vai ser outra pessoa. Vamos ser nós dois. A sua vida financeira, se ela está boa, parabéns para você. Se ela está ruim, se você não fizer nada diferente, ela vai piorar. Ela não vai melhorar. Não tem governo que conserte sua vida financeira. Não tem empregador que conserte a sua vida financeira. Tem gente que acredita que ele trabalha para alguém e ele acredita que se ele tiver um aumento, a vida financeira dele vai melhorar. Não vai. Porque se ele é desorganizado, ele vai ter aumento de salário, antes dele receber o primeiro salário, ele já gastou o aumento que ele vai ganhar. Então, a responsabilidade é minha e é sua. Né? Eu vejo, a gente tem lá hoje 40 e poucos funcionários.
eu vejo uma dinâmica todos os dias, essa mentalidade das pessoas de acreditarem que a responsabilidade da vida ruim que eles estão vivendo é de uma outra pessoa. Eles têm convicção de que se a vida dele não está do jeito que ele quer, é porque alguém não está fazendo algo por ele. Enquanto a gente fica nessa mentalidade, a gente permanece escravo, a nossa vida não muda, nós não evoluímos, e a gente vai passar, às vezes hoje você tem 20, 30, 40, você vai estar com 60, 80 anos, dependendo de outras pessoas e acreditando que alguém vai fazer algo por você e não vai fazer. Ninguém vai fazer o que você tem que fazer. Então, vamos lá, eu só tenho 5 minutos. Provérbios, no capítulo 27 e 23, ele fala assim, né? Cuidado com os rebanhos da vida. Nossas finanças são como um rebanho que precisa de cuidado constante. Isso significa acompanhar receitas e despesas, investir com sabedoria e evitar decisões impulsivas. Então, olha só, as nossas finanças são um rebanho lá de Provérbios 27 e 23. O Senhor está falando, vai lá e olha, cuida, conta, vê como que está. Olha se está saudável. Né? O que determina o que a gente pode gastar não são as nossas vontades. O que determina o que eu posso fazer com o meu dinheiro é quanto eu já tenho. E se eu não tenho nada, eu não posso fazer nada. Então, a gente precisa construir na nossa mente que a forma como nós vamos viver depende da forma como eu tenho os meus ganhos. E como que a maioria das vezes a gente faz hoje? Não é o que eu tenho, é o que eu quero que determina. Então, o que eu quero? Eu quero um carro de 50 mil reais. Quanto eu tenho? 0 mil reais. Então, chama o iMove, filhão. Certo? Mas é fácil? Não é fácil, né? Mas o Senhor está falando, cuida das suas receitas, cuida das suas despesas, cuida olha para onde seu dinheiro está indo, se precisa, se é importante para você. Muitas vezes nós colocamos nosso dinheiro onde nem é importante para nós. Eu olho para como meu vizinho, a cor da casa do meu vizinho, eu quero a cor da casa que está no meu vizinho. Eu lembro isso aí não vai ficar gravado não, né? Não pode não. As minhas tias, elas competiam fogão. Então, uma tia, no final do ano, comprou um fogão, porque só comprava antigamente no final do ano, no 13º. Hoje a gente divide em 12 vezes e compra qualquer época, certo? Está errado, mas a gente faz. Minhas tias competiam fogão. Então, uma comprou o fogão, a outra tinha que comprar o fogão. O marido não tinha sossego enquanto ela não comprasse o fogão. Hoje, então, você competia com o seu vizinho ali, com a sua tia, nananá. Hoje, você está na internet. Então, o tempo inteiro tem alguma coisa nova chegando para você. Né? E a maioria das coisas nem são importantes para nós. Para o outro pode ser importante, ok, mas não é importante para mim. Né? Mas nós, de forma impulsiva, nós vamos lá e nós vamos gastar o nosso dinheiro com aquilo. Nós vamos colocar nosso dinheiro em algo que a gente nem... A hora que a gente fala, mas por que eu comprei isso? Nem sei por quê. Cuidar das finanças com atenção e responsabilidade traz tranquilidade e reduz o estresse, impactando positivamente a nossa saúde emocional. Então, cuidar das suas finanças é que vai trazer tranquilidade para vocês. Um outro ponto que o texto de Provérbios nos ensina, investimento a longo prazo. Eu falei com vocês que 2024 foi um ano muito sofrido para mim e para o Júlio. E não foi porque nós jogamos dinheiro fora, porque nós fizemos investimento de longo prazo, mas nós calculamos errado. Então, nós estamos refazendo a nossa rota em 2025, porque nós calculamos errado.
O versículo nos lembra que as riquezas são passageiras. Por isso é importante investir em ativos que geram renda e valorização no longo prazo, como imóveis, ações ou negócios. Então, olha só. Ondinho, você consegue voltar para mim no texto de Provérbios 27 e 23, por favor? Esforce para saber bem como suas ovelhas estão. Dê cuidadosa atenção aos seus rebanhos, pois as riquezas não duram para sempre. O Senhor já está falando com a gente que não dura para sempre. E nada garante que a coroa passe de uma geração para outra. Então, ele está falando com a gente, cuida do que você tem hoje, porque você não sabe o que vai ser amanhã. Administra seu rebanho, guarda, multiplica, né? Pega parte do que você ganha hoje. Hoje a gente tem saúde, tem gente que... outro dia um funcionário meu falou, porque eu não tenho nada. Eu falei, você está em pé por quê? Você tem saúde, filhão, vai trabalhar. Né? Ele falou comigo assim, você me ajuda a comprar uma moto? Eu falei, ajudo. Quanto você tem? Ele falou, nada. Eu falei, então, o que você vai fazer? Juntar um bocado de dinheiro e aí depois nós vamos conversar para eu ver como que eu posso te ajudar. Mas como que eu vou te ajudar se você não tem nada? Você tem que fazer a sua parte. Então, às vezes as pessoas hoje, elas olham para a vida financeira delas assim. Não agradece nada que tem hoje, que eu falei com ele, eu falei, meu filho, só o fato de você estar com saúde para levantar e vir trabalhar, você já tem muito mais que muita gente. Você tem um emprego para você chegar e trabalhar. Então, você já tem muito mais. Então, primeira coisa, agradece o que você tem. Olha, cuida daquilo que está na sua mão. É isso que ele está falando para nós, quando ele fala, olha para o seu rebanho. O seu rebanho hoje é o seu emprego. O meu rebanho hoje é o meu negócio. O meu rebanho hoje é a minha saúde, para eu levantar e trabalhar. Quarto, está dentro de Provérbios 27 e 23, conhecimento e educação financeira. Assim como o pastor precisa conhecer suas ovelhas, precisamos conhecer nossas finanças. Isso significa buscar conhecimento sobre investimentos, planejamento financeiro e gestão de dívida. Porque tem momentos da nossa vida que nós vamos gerir, a gestão que nós vamos fazer é de dívida. Nós vamos precisar administrar a nossa conta no vermelho, sabe? Agora, aqui, com meia hora, nós vamos aprender tudo? Nunca. Isso aqui é só para a gente ter uma noção de onde a gente está e onde a gente quer chegar. Isso aqui é para a gente parar e pensar um pouquinho aonde nós queremos chegar. E se onde a gente está não está bom, o que eu vou fazer para sair daqui? Eu estava conversando com a minha funcionária da minha casa. E ela falou, Thaís, meu salário não está dando, tudo aumentou demais. O que eu vou fazer? Eu falei, Lu, lindona, o que a gente faz toda vez que isso acontece? A gente reduz o que dá para reduzir. Ela falou, mas não tem mais nada para reduzir. Então, ok, já tem uma resposta. Não tem mais nada para reduzir. Qual que é a sua outra alternativa? Trabalhar um pouquinho mais e esperar passar. Por quê? Nós temos que nos esforçar mais para pelo menos manter aquilo que a gente tem hoje. Né? Eu não quero reduzir meu padrão de vida. Não quer, não? Está tudo mais alto? Seu salário continua o mesmo? O que você vai precisar fazer? Trabalhar mais horas. Não tem outro caminho, gente. Não vai cair do céu. Né? Não adianta a pessoa achar que ela vai ficar orando, que o Senhor vai derramar. Não vai. Dinheiro? Não vai. Então, nós precisamos ter uma consciência racional e menos emocional de como as coisas funcionam com relação ao dinheiro. E o principal, as pessoas que prosperam, que crescem, que evoluem, elas entendem que é o papel dela, a responsabilidade dela. Quando eu falo aqui, que
significa buscar conhecimento, planejamento, gestão, você precisa estudar sobre isso. Você precisa parar. Se você digitar no Google, igual já teve eventos que nós fizemos aqui, que eu coloquei planilha aqui, com QR Code. Quem baixou e quem está usando? Sabia. Entende? Por isso que eu não trouxe. Radacim é. Por isso que eu falei, não precisa colocar. Por quê? Se você quiser fazer, você vai lá no Google, você acha tudo. Não é assim? Então, eu não preciso fazer isso por você. Mas a sua vida financeira só vai evoluir e nesse estudo que eu mostrei para vocês, a sua vida financeira evolui, a sua vida física evolui, a sua vida familiar evolui, não é assim? Sempre vai atingir o seu entorno, a sua vida como um todo. Agora, da mesma forma, quando a nossa vida financeira está de cabeça para baixo, quando a gente está passando por essas situações muito difíceis, né? Seu casamento piora ou não piora? Quem já teve crise no casamento por causa de dinheiro? Eu também já. Não foi tão crise assim, não. Parece que você está, ó. Foi uma crisezinha, assim, ó. Mas todos nós já tivemos. Você já teve briga na sua casa porque sua mãe queria que você pagasse a conta de luz e você não tinha o dinheiro. Você já teve briga com seus pais porque ele queria que você pagasse a internet, que só você que usa, você fala que você não tem dinheiro. Então, todos nós já passamos por alguma divergência com alguém porque precisava do dinheiro e não tinha. Então, se responsabilize, porque nós não temos outro caminho, não. A educação financeira nos habilita e nos torna mais confiantes para tomar decisões, reduzindo a ansiedade e o medo relacionados ao dinheiro. Esse ponto aqui, gente, que nós temos negócio, tem uns 18 anos. O Júlio sempre foi muito mais ousado que eu. Eu sempre fui muito medrosa. E eu era medrosa por quê? Porque eu não entendia a dinâmica do dinheiro. Eu vou ser muito sincera, eu não entendia. Eu aprendi isso, eu estou aqui falando, mas quem me ensinou muito foi o Júlio. Só que eu sou a organizada da casa. Então, o Júlio entende e eu organizo. Vocês, entendeu a dinâmica? Ele entende e eu organizo. Parceria. Mas o Júlio é que sempre entendeu essa dinâmica. Mas o que acontecia? Eu ficava segurando o Júlio, porque eu não entendia. Então, eu ficava com medo. Quando eu percebi que eu precisava buscar isso, eu precisava aprender, né? Eu falei, se o Júlio sabe, eu também dou conta de aprender. Eu sempre tive isso na minha cabeça. Quando eu via alguém fazendo alguma coisa, eu falava, se aquela pessoa dá conta, eu também dou. E aí eu fui estudar. Só que ele é inteligente, eu sou esforçada. Então, eu precisei me dedicar muito mais do que ele. Entende? Ele olha o negócio e faz a conta, entende o processo. Eu não, eu tenho que esmiuçar, porque senão não entendo. Então, é essa força conjunta que tem nos ajudado. Exatamente. Concordo plenamente. Vocês ouviram o que ele falou? Um CNPJ que deu certo é um CPF que nunca desistiu. Show. É isso? É exatamente isso. Pergunta para mim assim, quantas vezes, Thais, você quis desistir? Rapaz, que vontade de pregar o pé na porta que eu tenho. Eu falo que umas 3, 4 vezes no ano eu quero pregar o pé na porta do escritório. Aqui a fábrica de móveis, eu quero passar o cadeado nela 3, 4 vezes por semana. Que eu estou nessa fase ainda. De vez em quando eu falo, gente, hoje eu passo cadeado, brincando, né? Por quê? São muitos problemas. Mas é justamente a gente não desistir. Não, obrigado, valeu.
E o último ponto, e nós vamos encerrar. Vocês são mentirosos, o povo falso. Vou te falar. Equilíbrio entre o presente e o futuro. Quem me conhece, quem senta comigo à mesa para a gente conversar, sabe o quanto eu falo de equilíbrio. Equilíbrio é uma máxima na minha cabeça. Todas as vezes que eu estou muito agitada, muito cansada, muito triste, eu sei que tem um desequilíbrio, eu busco esse equilíbrio. Hebreus 12:11 nos lembra que a disciplina é necessária para alcançar objetivos futuros. Enquanto Provérbios 27:23 nos incentiva a cuidar do presente com sabedoria. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E o Senhor nos ensina a ter disciplina, e Ele já nos alerta que a disciplina, no início, ela vai doer, mas no futuro próximo, ela vai nos trazer paz, ela vai nos trazer segurança. Eu tive um insight na minha casa domingo, e eu tive um insight lá, é raro, mas acontece, com as meninas, e eu estava disciplinando as minhas filhas. Alguém saiu de lá assim, ô mãe, obrigada, hein? Obrigada, você arrasou, fiquei feliz até aí. Alguém fez isso? Lógico que não. Todas elas saíram emburradas. A Júlia demorou uns 15 minutos para voltar a falar comigo. Demorou uns 15 minutos para voltar a falar comigo, porque ela ficou chateada. Mas, porque eu estava disciplinando. A disciplina no início dói. Só que essa disciplina está garantindo o futuro delas. E é isso que o Senhor faz com a gente. Quando o Senhor fala, olha, vai lá e cuida do seu rebanho. O que você tem hoje? Cuida do que você tem. Valoriza o que você tem. Quando a gente fez um evento anterior, eu fiz uma ministração inteirinha só sobre isso. Falando que o Senhor não vai entregar nada na sua mão se você não reconhece aquilo que você tem hoje. Hã? E eu recebi uma mensagem de uma pessoa elogiando a Júlia por causa da disciplina. A cara dela escondendo. Isso aí. Encontrar o equilíbrio entre aproveitar o presente e planejar o futuro é fundamental para a saúde financeira e emocional. Gastar com prazeres e necessidades, mas também poupar e investir para realizar sonhos e ter segurança no futuro. Então, não se esqueçam disso. Uma vida financeira saudável, ela vai estar baseada em equilíbrio. Ela vai estar baseada naquilo que o Senhor quer para a sua vida, para a sua casa. Não é para aquilo que o Senhor, não é para aquilo que o seu amigo tem, que o seu vizinho tem, Eu com 47 anos, às vezes eu em conversas com funcionários mais novos, eu falo com eles, eu falo, olha, eu estou com 47 anos, eu tenho obrigação de estar com a vida mais confortável do que a sua. Você tem 20, eu já trabalhei 27 anos na sua frente, você está começando agora. Então, às vezes, nós comparamos e nós somos muito injustos com a gente. Se eu olhar para uma pessoa que tem 60 anos e olho para o patrimônio dela e olho para o meu, eu vou ficar frustrada. Vou falar, ué, peraí, eu não tenho nada ainda. Mas ele já trabalhou quantos anos na minha frente? Ele tem 13 anos a mais de trabalho que eu. Ele tem obrigação de ter mais que eu. E aí o nosso coração vai ficando mais confortável e grato. A gratidão vai abrir as possibilidades na nossa vida. Ao aplicar os princípios de Hebreus 12:11 Provérbios em nossa vida financeira, podemos construir uma base sólida para o futuro, reduzir estresse, ansiedade e a ansiedade relacionadas ao dinheiro e viver com mais tranquilidade e segurança. A disciplina, o cuidado, o investimento, o conhecimento e o equilíbrio são pilares essenciais para uma vida financeira
e emocional saudável. Amém?